Olá, eu sou Sâmia Oliveira e esse é o podcast 40 Pode Mais. Quando estávamos pensando nesse podcast, pensamos em bate-papos leves, alegres, suaves, que pudessem massagear o nosso espírito de alguma forma. Isso foi muito conversado com Juliana, com Camila. Só que a gente entendeu que a gente tem um instrumento muito poderoso na mão, que é a nossa fala, que é a nossa comunicação, onde a gente pode ir e onde a gente pode chegar. Então a gente entendeu que esse podcast também chega para informar e para alertar e muito mais. Ele pode salvar vidas, não é, Ju? É isso mesmo. E hoje o nosso tema é pontualíssimo, indigesto, mas essencialmente necessário. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher, o silêncio, o enfrentamento e os caminhos de apoio. Sim, porque sabemos que isso acontece, mas ainda se fala muito pouco ou se fala mal. E não vamos falar apenas sobre a violência em si, mas como que isso continua acontecendo em silêncio e como que nós podemos fazer para que diminua essa dificuldade no enfrentamento e também que a gente encontre os caminhos de apoio que realmente funcionem e que não fiquem apenas nos discursos. E vamos receber duas pessoas bem especiais aqui que vão nos fazer entender melhor como acontece os tipos de violência. E para brilhantar aqui nosso podcast, a nossa querida amiga, comunicadora também, né? Letícia Cardoso. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer estar aqui com amigas e pessoas tão entendidas no assunto, que vão esclarecer, que estão usando a comunicação de uma forma de engajamento e empoderamento social, né. Então, assim, achei a ideia ótima, parabéns pelo espaço. Eu acho que a gente precisa ter mais espaços como esse na comunicação. E também uma pessoa muito especial aqui que vai nos ajudar a entender bem todo tipo de violência e onde a gente pode buscar ajuda. Tainá Leite, que é psicóloga da Casa da Mulher Brasileira. Seja muito bem-vinda, Tainá. Eu que quero agradecer a vocês. É muito bom estar aqui com vocês, contribuir, conhecer mulheres empoderadas, mulheres que estão usando esse mecanismo da fala para levar informações, porque nós precisamos. Como a Ju falou, é um tema assim, é um pouco indigesto falar, mas é tão necessário, porque através dessa fala, desses espaços, a gente consegue prevenir e superar a violência, que infelizmente ainda acontece muito. Assim, como já foi falado, eu trabalho na Casa da Mulher Brasileira e eu não tinha noção, já estou há 5 anos lá, né? Falo sobre a temática, leio muito, escrevo sobre, só que antes de eu trabalhar lá, eu não tinha noção do quantitativo. É o tempo todo a delegacia da mulher lotada. É o tempo todo o alojamento de passagem na qual eu sou responsável, que aqueles casos iminentes de morte é lotado. Então, precisamos falar, porque a gente sonha em erradicar mesmo a violência contra a mulher. Então é isso. Está começando agora o podcast 40 Pode Mais. Então a gente está aqui com um tema que é urgente, que está o tempo inteiro, você abre as redes sociais, isso está lá, isso está exposto. E aí eu vi um comentário muito interessante esses dias, que diz assim: meu Deus, como a violência contra a mulher aumentou, o que está acontecendo? E aí a outra pessoa respondia e dizia: é porque hoje as mulheres não se calam, elas estão onde elas querem estar. E eu queria entender contigo, Tainá, se é isso mesmo, se é uma transformação por trás disso, ou porque, de fato, as mulheres silenciavam e calavam pela ordem do planeta já estabelecido, as regras do machismo. Exatamente. A violência sempre aconteceu, ela sempre existiu, só que ela era muito velada. Ainda hoje ela é velada, só que as mulheres estão falando mais. Hoje também nós temos esse espaço, hoje nós temos o quê? Rede social, que através da rede social é viralizado um caso de violência doméstica muito mais rápido. Então hoje também, sabe aquele ditado, briga de marido e mulher não se mete colher? Hoje outra pessoa, o vizinho pode denunciar,
lá, tá no bar, todo mundo tomando cerveja, se divertindo. Aí um casal brigava, via ali o homem agredir a mulher, mas ninguém fazia nada, não vamos nos meter. Hoje não, qualquer pessoa lá no Hoje a bar gente pode mete a ligar. colher, né, Letícia? Exatamente. Eu acho muito importante, assim, chamar os homens para isso, para ser parceiros nisso, nessa, sabe, né, evitar esses momentos, porque, assim, quantas vezes eu já vi, já presenciei discussões, né, entre homens e mulheres, e a gente está com um amigo, alguém, e se mete sim. E é necessário, né? Isso salva vidas. Salva vidas. Então a gente Salva precisa também, eu sou feminista declarada, acho que a gente precisa também cada vez mais levantar essa bandeira sem vergonha, porque ser feminista não é um defeito, né? É lutar pelos Então, seus direitos, né? Eu acho que a discussão sobre feminismo, ela precisa ser cada vez mais popularizada também entre os homens. Aquela discussão do feminismo que exclui o homem, né? Eu não gosto muito disso, assim. Eu acho que deve ser inclusivo, como a gente fala tanto de inclusão É que, na social. verdade, a gente não quer tomar o espaço de ninguém. A gente só quer ocupar o nosso, Assumir o né? nosso, Né? exatamente. A mulher quer estar nos espaços que ela deve e pode estar. Só que aí nem todo homem está aberto, né, para estar nessa discussão, nesse debate, e para ser muitas vezes assim, tocar em feridas que para ele é muito difícil, delicado de abrir mão daquele espaço de poder, né, aquele espaço privilegiado, dizer, não, eu vou sair desse lugar porque quer dizer, ele foi ensinado dessa maneira. A ser o vida toda. provedor, a ser Foi ensinado. o cara que manda, né? A história patriarcal, né? Que ainda existe muito. Não está né? acostumado com uma gestão compartilhada. A gente pode exatamente, falar assim, será? exatamente. De decidir de forma, né, compartilhada. Compartilhada. E não é uma briga de gênero, a gente realmente está lutando pelo que está escrito na Constituição, que nós, em gênero, somos iguais em direitos e deveres. Ou não é uma briga, a mesma semelhança, como eu falo lá. Como eu trabalho na Casa da Mulher e situações de violência doméstica, então a gente fala muito sobre divórcio, a gente leva muita mulher para a defensoria pública para dar entrada no divórcio. Só que eu sempre deixo claro, gente, eu sou super a favor de relacionamento. De namoro, de noivado, de ficar, de casar, desde que seja saudável. Nós não somos contra relacionamento, nós somos contra relacionamentos abusivos. Nós não somos contra os homens, nós precisamos dos homens. Nós somos contra homens machistas, homens que são misóginos, homens que tentam oprimir mulheres. E essa é a questão, não é uma guerra, mas é garantia de direitos. Porque, Sim. infelizmente, nós mulheres, tudo que nós temos, nada foi de graça. Tudo foi conquistado e com luta. Porque a sociedade, ela foi criada assim, para ser machista, para ser patriarcal, e é estrutural, então vai passando. Nós, aqui, eu lembro que eu assistia muito Disney. Então, a Disney, eu tenho uma amiga minha que fala o quê? A Disney devia pagar a minha terapia pelo resto da vida. Porque, 40 pode mais. Perfeito esse podcast, essa temática. Mas o que nós aprendemos lá no desenho da Branca de Neve? Que a gente deveria esperar o príncipe encantado. E além de esperar, eles pregavam os desenhos animados, a Disney, a disputa de mulheres. Tipo assim, a mulher não é amiga de outra mulher, competição. Olha, a mulher mais velha. Gente, uma mulher 40 mais, empoderada, linda, lindíssima. Ela vai querer que as mulheres mais novas sejam assim também. E vocês vão ser referência para as mulheres de 20 anos. Nós vamos ser referência para mulheres de 20 anos, de 15 anos. Aí o que o desenho fala? A madrasta, que é linda, que é maravilhosa, com inveja, com ciúme da novinha. Isso não existe, isso foi criado, foi construído socialmente falando. Então, essa questão do etarismo. Então, tudo isso a gente precisa combater, porque só unidas vamos também conseguir vencer a violência doméstica. E é incrível isso, porque essa questão dos espaços seguros de diálogo entre as mulheres, isso sempre nos salvou, mesmo em outros tempos, né, mulheres mais ancestrais, por exemplo, nossas avós, nossas mães, sempre tiveram esses espaços de diálogo, mas eram espaços que tinham que ser fechados, né? Não podiam ter essa repercussão, essa representatividade que agora a gente tem e pode ter. Seria muito rebelde, né? Então, assim, isso é importantíssimo, a questão da fala, que a gente começou a mencionar aqui no começo do programa. A fala, ela faz você repensar, refletir sobre os seus processos, né? Que muitas vezes são naturalizados. Então, por exemplo, quando você passa
por uma violência que às vezes você nem está se dando conta e conversa com alguém e diz, nossa, acontece isso comigo. Então, Exatamente. você se Exatamente. coloca naquele lugar, se identifica, né? A questão da identificação. Porque a Mas gente tem o hábito... acontece. Desculpa, Ju, vai. Eu queria fazer uma pergunta, porque se acontece isso lá, e se elas falam, se vocês percebem quando que elas se notam nesse cenário de violência. Quando que elas percebem, antes da violência física, se acontece isso. Eu quero conversar porque eu estou me sentindo num relacionamento abusivo, eu estou achando que eu estou sendo violentada emocionalmente, se tem assim um ponto e qual é? Sim, existem várias formas. Eu tenho um programa chamado Donas de Si, que acontece todas as quintas-feiras, que foi a doutora Suza que idealizou. Então, assim, lá eu recebo muitas alunas das faculdades, ensino médio, e às vezes a gente conversando ali, informando que é violência doméstica, violência psicológica, elas se dão conta. Olha, eu passo por essa violência. Mas também já aconteceu situações, por exemplo, chegou uma pessoa em flagrante e ela estava com o cabelo picotado, ela estava machucada e eu fui atender. E ela falou, não, era só uma brincadeira. Não, ele não faz nada disso comigo. Ou seja, mesmo violência física, às vezes a pessoa não se dá Difícil de conta enxergar. de tão acostumada que está. Ela normalizou aquela violência, ela naturalizou. Então, depende muito das situações. Tem mulheres que têm consciência, ó, eu estou no ciclo de violência, mas ainda não consigo superar. E aí te dá tempo, é todo o processo. Mas, lógico, com informação e violência física na hora, denúncia. Denuncia mesmo, assim, liga para o 190, porque patrulha é só para que ter medida. Liga para o 190, nós temos que denunciar, porque naquele momento podemos salvar uma mulher. Mas a violência psicológica, ela é mais complicada, porque é mesmo com informação. Ela existe, a Lei Maria da Penha ampara essas mulheres, só que outra pessoa vai denunciar, não é violência prova. física, Cadê a prova, como né? podemos comprovar? Então, aí mesmo é com informação. E a violência psicológica, ela pode ser muito sutil. Porque ela pode vir no formato de carinho, no formato de cuidado. Ela pode vir, ai, mas pra que toda hora tu conversa com essa amiga? Mas pra que tu fica sorrindo desse jeito? Esse sorriso é muito esparafatoso. Pra que tu Narcisistas usa que eu esse digo, né? batom? Tu é tão linda naturalmente. Mas mulher não pode controle ir. do corpo do outro. A pessoa vai se apagando, que também é uma morte. Exatamente. Né? Assim, claro que mas esse é você um vai se ponto. apagando. É um né? ponto, isso aí é um ponto assim delicadíssimo e que acontece demais. Eu vejo acontecendo, já aconteceu comigo, acontece com amigas, né, que a gente percebe, às vezes dá o toque, mas a pessoa não consegue ainda enxergar que é você Isola, se né? diminuir para que o outro fique confortável, né? Você vai, eu não vou fazer isso porque fulano não vai gostar, meu marido, meu namorado, enfim, não vai gostar. E a gente não percebe como isso foi ensinado, né, por uma cultura que nos oprimiu. Muitas vezes fomos oprimidas, o tempo todo estamos sendo controladas, né, pelo outro. Às vezes é o discurso, às vezes é a mídia, às vezes é um padrão de beleza. E toda mulher né? já passou por algum tipo de violência. Sim. Toda mulher, principalmente essa violência psicológica. Eu acho que desde cedo, desde a infância, a gente vem sofrendo e sem perceber. Daí a gente tem aqui o nosso grupo, né, de amigas, e assim, a importância da gente sentar e conversar, esclarecer isso. Abrir os olhos. Abrir os né, sobre olhos, exatamente. Que, como já aconteceu de vocês abrirem meus olhos, eu abri os olhos de vice-versa. vocês. E a gente tem mesmo que se juntar e dar as mãos e ninguém larga a mão de ninguém. Ainda né? assim, a gente tem, né, essa rede de apoio que somos nós mesmas. Isso. Né? E às vezes a gente, nem que seja tu tá louca, minha irmã? É. Epa, Tá doida, sabe? mano. A gente, do O que nosso tá acontecendo jeito, contigo, né? né? Da nossa forma, de assim, eu não tô te reconhecendo. Peraí. E de certa forma te dá um saculejo, né? Mas é muito preocupante com as mulheres que não têm esse Que é a apoio. grande maioria. Principalmente as mulheres que não têm, Sâmia, a questão da própria independência financeira. Eu acho que isso é muito preocupante. Não que não aconteça, né, com mulheres que têm classes sociais mais elevadas e tal, mas acontece com todo mundo. E como é difícil, assim. Eu lembro que para eu acabar com um relacionamento abusivo que eu vivi, eu precisei passar por um processo de reconhecimento da minha autoestima novamente, de redescobrir a minha autoestima.
né? E aí isso perpassou o quê? Ir para uma academia, isso perpassou ir para psicóloga, isso perpassou ter amigas com quem conversar, perceber a importância disso na minha vida, né? Então, assim, a gente vai vivendo, naturalizando isso, acha que é normal, ou dando desculpa, porque a mulher é dona de fazer isso. A mulher está tão colocada no lugar do cuidado do outro, né? De cuidar do outro, que muitas vezes ela dá desculpa para as agressões, para as violências que o outro faz. Então, ele fez isso porque ele estava estressado. Porque ele foi Tem sempre uma abandonado. justificativa, Ele né? teve uma vida difícil, pior do que a minha. Então, eu vou dar esse desconto porque eu sou mais madura, mais equilibrada. Mas até quando a gente precisa ser a mais madura, a mais equilibrada, a sensata, né? Por que é que a gente não pode também surtar? Só segura o surto alheio, né? Até onde vai assim, essa dificuldade desse enfrentamento, né? Porque a gente conhece muitos casos. Pessoalmente, eu conheço o caso de uma pessoa que ela entendia, ela tinha consciência de que ela vivia um relacionamento abusivo, ela apanhava mesmo, era agredida, e a gente conversava, e ela tinha sempre aquele desejo de sair daquilo, mas ela permanecia, sabe? Então, assim, ela não conversava para que a gente tentasse tirar ela de lá. Sim. Era uma consciência mesmo, e era como se estivesse conversando sobre um relacionamento legal. Muitas vezes, Juliana, a pessoa pensa que vai mudar o outro, que o outro ainda tem salvação. E a gente tem muita essa tendência de não só ser a cuidadora, mas também a terapeuta do parceiro, e tenta se colocar assim numa esperança, né? A gente se dá essa esperança de que o outro vai mudar e que vai ser tudo maravilhoso. Só que não vai mudar. E às vai vezes também não continuar assim. acredita em si mesma, pensa que se romper aquilo ali, não vai. O que vai ser? Muitas vezes eu ouvi, Né? Você não vai conseguir ter outra pessoa, 2 filhos, quase 40 anos, quem vai te querer? Aí nessa hora a gente Entendeu? diz, graças a Deus. aí, fala, depois você não vai ter um igual a mim, Depois graças disso, a quantos Deus. quiseram e eu que não quis, né? Por quê? Porque a gente já identifica ali Mas as características que a gente não Tainá, quer pra gente. por exemplo, quando a pessoa fica presa nisso, assim, e às vezes até repete padrão em outro relacionamento, né? Às vezes consegue se livrar, consegui, não quero... E aí você cai na mesma teia, no mesmo padrão de relacionamento. Isso a gente pode caracterizar como o quê? Assim, é da pessoa, é uma dependência emocional, é uma falta de si mesmo? Uma emoção não tratada, né? Não é? Porque às vezes a pessoa, poxa, ela encontrou um... Aí chama de dedo queimado, não é? dedo queimado, que é dedo podre, né? Né? O Não dedo é necessariamente né? o dedo E aí, podre, assim, é algo que você não trabalhou. Talvez, Isso mesmo. não sei, né? Sim, Psicóloga. exatamente. É um padrão, é algo esquemático que nós chamamos. Existe a terapia do esquema, que é uma vertente da psicologia, que a gente trabalha exatamente esses padrões, esses esquemas, que acontecem desde a infância. Por exemplo, vocês falando, assim, eu começo a ter vários insights. Primeiro, existe a questão social, que havia aquele ditado, pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. Então, a mulher, ela, tipo, nós, a Valesca Casanella, ela fala muito sobre isso, né? Que os homens, eles foram ensinados a amar muitas coisas. E nós, mulheres, fomos ensinadas a amar homens. Desde pequenininha, vai lá, se veste pro papai, pergunta pro papai se você tá linda. Olha, então assim, a gente foi ensinada a amar os homens e a cuidar. Por isso que fica muito tempo naquela coisa, ele vai mudar, eu vou fazer ele mudar o comportamento dele. E de questões religiosas, a mulher tem que ser submissa, a mulher é sábia, vai salvar o casamento, vai edificar a casa. Não tô contra a religião de ninguém, só que a pessoa tem que ter muito cuidado de como usar cada informação, né? Então, outra situação, as mulheres, elas, na infância, elas viram o tempo todo a mãe nesse lugar de submissão. Elas viram a mãe, às vezes, sendo agredidas. Por isso que algumas mulheres chegam para mim e falam assim, olha, eu não posso porque é o pai dos meus filhos, então eu estou aqui por conta dos meus filhos. Lógico, gente, nós temos que entender, cada situação é única. Tem mulher que, aqui no município do Maranhão, teve uma mulher que foi na delegacia, ele foi preso e no outro dia ela estava na porta. Salta ele, eu prefiro apanhar todo dia e ver meus filhos comendo do que
Então, na minha casa eu não tenho triste, isso comida. dói. Então, eu É. preciso dele trabalhando, eu preciso de comida dentro de casa. Então, essa foi a fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar essa mulher, mas para acolher, informar que existe programa, existe toda uma rede de apoio, mas que é todo um processo, todo um trâmite. Então, por isso que existe o alojamento de passagem, para acolher essas mulheres. Mas não é tão simples assim, porque existe a dependência financeira, a dependência emocional, existem esses padrões esquemáticos. O nosso cérebro, ele trabalha com economia de energia. Então, quando a gente vai tentar fazer uma Quanto menos dieta, desgaste. logo no começo, a fome parece que aumenta, porque tu já estava acostumada a Sim. comer uma quantidade de alimento. Aí, de repente, você vai limitar. Por isso que eu sou contra dietas muito restritivas, porque teu corpo vai falar. Então, assim, tem que ser uma coisa adequada, teu corpo tem que se acostumar com aquela diminuição de alimento. Então, da mesma forma, uma desintoxicação do Exatamente. patriarcado, do machismo. E nem da- só isso, por exemplo, dos às vezes a padrões. mulher, ela se relaciona, esse dedo podre. Ah, eu tô lá, parece que só muda os personagens, mas a história é a mesma. É porque o cérebro, ele trabalha com economia de energia. Aquele relacionamento tem cheirinho de casa. Uhum, Ah, é o ruim, familiar. é familiar. confortável. É o É familiar. ruim, mas eu sei lidar com isso. Tem umas mulheres que falam até assim, isso eu tenho chama. Eu sei lidar com isso, parece que são tudo igual, só Mas muda tá os personagens. especialista mesmo, Já sou né? especialista naquela situação. Mas não, se você aprendeu a gostar de comer carne, você pode, sei lá, aprender a gostar de comer outro tipo de alimento, a ser vegetariana na hora que você quiser, se você quiser. Então, é um processo de autoconhecimento e de também De de desconstrução Também. e também de eu não estou sozinha. Porque Uhum. é esse momento aqui, essas falas, essa rede de apoio. Gente, rede de apoio é tudo. Quando É. uma mulher se sente apoiada, é muito mais fácil. Eu já atendi mulheres com uma família estruturada, com todo o apoio familiar, que foi bem mais fácil. Ela superar a violência com uma mãe que estava ali, filha, eu te quero de volta. Já atendi mulheres que o cara estava agredindo a filha, mas estava lá. Não, tu tem que ficar com ele, porque ele é teu marido e pronto. Ai, Olha já a presenciei diferença. Isso também. Então, É. mas Ai, é ainda assim dá triste. para superar, mas é um processo. E Sim. violência psicológica deixa sequelas. Às vezes a física some, mas a psicológica fica. Permanece, Então eu né? sempre aconselho. Tem como elaborar? Tem. Mas faça terapia. Ou então faça algo terapêutico. Isso daqui é terapêutico. Aham. Nem tudo é terapia, mas muitas Muita coisas são coisa é terapêuticas. Então a gente precisa fazer algo terapêutico. A gente precisa se conhecer, se descobrir, ir para academia, fazer alguma coisa que você gosta. Isso. Buscar novos padrões. Construir hobbies. construir Eu acho hobbies, as mulheres não exatamente. colocam em prática Aprender a amar hobbies. outras coisas, não eu apenas... acho tudo muito alarmante, assim, tudo que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de uma estatística que, infelizmente, só cresce. Né? Eu fico assustada de verdade, assim, a importunação sexual de uma menina de 14 anos no supermercado, ela está comprando alguma coisa, o cara passa por... Isso é muito violento, é muito violento. O cara passa e rosca assim, o órgão genital na menina. A gente tem que ter esse cuidado, assim, de... Não só mães, mas pessoas com Pessoas- consciência do então, assunto, né? A maioria de nós Exatamente. já passamos por isso, Nós né? também, né? É. E aí, assim, eu fico me perguntando como que a gente combate isso de uma forma efetiva, sabe? Eu sempre acredito que a educação transforma. E, de repente, se a gente tivesse uma política dessa dentro das escolas, Sim. porque já que socialmente a gente... muitas famílias, né, já têm o padrão de criar o menino e a menina, de ter algo na escola nesse sentido. É possível, né? Sei lá. Seria esses conteúdos, né? Porque sobre o combate mesmo, Uhum. à violência contra a mulher, sobre o combate ao feminicídio, Misoginia. sabe? A gente A faz misoginia, Exatamente. sabe? Assim, a gente faz, por alguma exemplo, ação nesse sentido, sabe? o ano todo tem palestra nas escolas, e agora também na educação básica. E existe, por exemplo, a educação sexual. Gente, nós precisamos falar isso na escola. Educação sexual é para prevenir a criança de pedofilia, é para falar sobre gênero, é para falar sobre direitos, é para falar sobre deveres de homens e mulheres. Olha, esse caso do estupro, foram adolescentes
Gente, nossos jovens, nossos adolescentes, com o movimento Red Pill, Nossa, com era esse misoginia. tema que eu queria falar contigo. Horrível sobre o isso. Red Pill, Pois- como isso está crescendo Demais, é entre os assustador, adolescentes. Tia. É assustador isso aí. absurdo. Internet, Assustador. gente, a internet, ela pode ser muito bem utilizada, mas também ela é uma ferramenta que... Pode ser o algoz, né? Exatamente. E nós precisamos combater, não adianta mais ser, eu não sou machista. Não, você não pode ser machista, você tem que ser antimachista. Antimachista. E nós também, Exatamente. mulheres, não podemos mais concordar. Eu tenho um filho de 4 anos. Sim. E meu filho, ele tava... E olha que eu falo dessa temática o tempo todo. E ele tava brincando, eu só ouvia assim de longe, meninas, blé, meninos, vencedor. Aí eu, vem cá, Samuel, história o que é tá essa? acontecendo aqui? Fui ver o desenho, o Lucas Neto. Aham. Aí vi que lá era uma gicana e tava tendo essa temática e essa provocação. Eu falei, epa. Aí eu comecei a monitorar mais ainda. A psicóloga já é chata, a mãe psicóloga. Eu acho esse Aí eu comecei acompanhamento necessário. A mãe psicóloga é chata em dobro. E aí eu comecei a bloquear um monte de coisa. E também nas atitudes. Ele tem uma prima como se fosse irmã. São primos, mas são tão unidos que se chamam de irmãozinhos. E ela é mais velha, ela tem 8 anos, ele tem 4. Tem hora que ela já não tá mais gostando daquela brincadeira, tem hora que ela não quer brincar com ele, que ela já tá em outra idade. E ele começa a chorar, começa a fazer birra. E, eu quero. Tem que dizer que não é não. Gente, eu juro, às vezes o coração de mãe vai lá e fala assim, Cecília, a minha vontade de falar, Cecília, brinca com ele e tal. Só que não, eu tenho que deixar meu filho se frustrar. Exato. Lógico, a gente tem que saber Exatamente. dançar. Não é toda vez. Tem dia que eu posso conversar assim, se tu não quer brincar com teu irmãozinho e tal. Mas tem dia que eu não. Ele vai ter que aprender a respeitar Sim. a voz da mulher. Eu tenho um Exatamente. filho de 5 anos e eu tô não. me reconhecendo nessa tua fala. Aham. Que ele também, às vezes, quer impor, né, o desejo dele, principalmente sobre meninas. Sobre Pra ver como a meninas. cultura ela é Aham. forte. É forte. Nesse Porque sentido. os Embora desenhos em casa- animados continuam Em ainda casa a fazendo gente isso. combate isso direto, mas assim, tem essa força, às vezes vai para a escola, tem outras famílias, outro direcionamento, né? Outra forma de lidar. E aí, desde pequenininho, não é não. Então, eu acredito muito, Samia, sobre essa tua pergunta, né? De educação, sim, um projeto, uma questão política maior, mas eu acredito muito também nas micropolíticas, né? São as pequenas atitudes que não são tão pequenas assim, diárias, principalmente pra gente que é mãe de meninos, né? Isso. De rapazes, que, assim, são ali pequenas mudanças no dia a dia, que, na verdade, vão construindo, né, novos homens. Homens que vão ser antimachistas. Então é algo que a gente tem que fazer agora a longo prazo. É, praticamente E isso, do né? dia a dia. Porque tem uma coisa que me assusta O muito, que não deixa por de ser uma exemplo. educação também. É uma né? educação, educação. sim. É uma É. educação, só que nesse nível É. familiar, Sim. que, É. na verdade, ele é mais efetivo. Só que dá trabalho. Porque, E a por gente exemplo, já é sobrecarregada. demais. Aí a gente muitas vezes deixa passar e não vamos nos julgar mais ainda, né, sobre isso. E atualmente, assim, né, quando eu vejo na internet os homens ditando como eles querem as mulheres, os red pills, né? Aham. Eu falei, gente, eu não acredito, isso aqui só pode ser uma brincadeira e alguém tá junto nessa, porque de tão ridículo que é. É ridículo. Aham. A roupa, o cabelo, a unha, se tiver não sei o quê, Então, não dá. aqui nós, ninguém ia prestar pra esses movimentos. Na Tinha que ser verdade, aqueles A vestidos gente tá japoneses. totalmente fora dessa listinha. O que Mas que eles aí ainda querem? bem que não Quem tem, falou? porque olha só, Ainda bem. Eles questão- querem uma mulher com a pele lisinha, com cabelo bonito, com corpo bonito, sem celulite, Mas sabe por sem quê? estria, Porque, sem barriga. Camila, Ou seja, camponesa, na né? verdade, o Red Pill... ele não ama as mulheres. Na Ele não verdade... ama as mulheres. Não, eu acredito que ele gosta. Ele gosta de homens. Porque quem tem o corpo assim é criança. Mas olha Ai. só, Camila. Quem tem o corpo assim, sem celulite, sem Sim, estria, sim, sem sim. barriga, sem São varizes... adolescentes que não tiveram São experiência. adolescentes. E aí eles são o quê? Se eles gostam de Pedófilos. criança, eles são o quê? Mas eu tenho uma outra teoria. Eu Então- acho que eles amam homens porque admiram homens, consomem homens, leem homens, sabe? Vão pro bar com homens, conversam com homens. Eles amam Vão os jogar um homens. futebolzinho Eles com querem as homens. mulheres Eles amam pra a usar as companhia mulheres. dos homens. Eles querem a Exatamente. objetificação da mulher, usar O a troféu. mulher
ter a mulher para cuidar dele. Para é cuidar da isso. casa, dos filhos, Sim. da vida Dele. sexual Entende? deles, Então mas na verdade eles amam São quem? homens Os que amam rapazes. homens. Então, Tudo que é bom, Eles preferem divertido, a eles dividem companhia com os dos homens. do que eles das são mulheres. ridículos. Para as mulheres, eles não têm nem papo. Quantas vezes a gente vai para um bar, um restaurante, alguma coisa, vê um casal, parece estar cansado um da cara do outro, estão apenas no celular, não conversam. Mas se tivesse Não com tem amigos... papo entre si, mas se tivesse entre amigos, o papo ia rolar, ia falar sobre os hobbies, sobre as Não coisas conseguiu que nem ver o gosta, celular, porque estava muito entendeu? ocupado. Nem lembra do celular para dar um recado para a mulher que está em casa esperando, entendeu? Tainá, eu tenho uma dúvida muito grande, assim, em relação à Casa da Mulher Brasileira, né? Essas mulheres, elas vão por vontade própria ou alguém leva essas mulheres que estão fragilizadas, a família ou um amigo, assim? Como é essa procura? Então, falar um pouquinho da Casa da Mulher Brasileira. É como se fosse um grande condomínio. E lá tem vários mecanismos de defesa à mulher, uma rede. Esses mecanismos, por exemplo, tem a Delegacia da Mulher, tem a Segunda Vara, que é o Tribunal de Justiça, tem a Defensoria Pública, tem o CRANSV, que é o Centro de Referência às Mulheres que Sofrem Violência Doméstica, aí tem a psicóloga, assistente social, tem o alojamento de passagem, que são para aqueles casos iminentes de morte, aqueles casos emergenciais. Aí, no caso, sou eu e a minha equipe, a equipe psicossocial, que Poderosa. vai tomar conta, que são os casos mais Sim. tristes, assim, porque realmente, se elas não ficarem no alojamento de passagem, elas podem ser mais um número, uma vítima de feminicídio. Então, elas precisam ficar lá até a medida protetiva ser deferida e também ter, assim, a medida protetiva ok e uma rede de apoio, um local seguro para ela ir. É alojamento de passagem porque a mulher tem que ficar lá até 48 horas, até a medida protetiva sair. Aí saiu a medida protetiva, a gente vai encaminhar para uma rede de apoio, uma casa de um familiar. Por exemplo, tem situações que são faccionados. Então, a gente tem que ajudar a mulher até mesmo sair daqui do estado. Uhum. Mesmo uma medida protetiva, às vezes, é muito perigoso. Então, assim, ela não se sente segura ainda aqui, então quero ir para outro estado. A gente faz todo aquele trâmite. Aí a gente também tem parceria com a Casa Abrigo, que é uma casa mantida pelo Tribunal de Justiça. E, gente, ela é um local que, por exemplo, ele é sigiloso. Só nós profissionais sabemos. O endereço. E tudo. muda o tempo todo está mudando de endereço. Porque ainda existe, sim, o caso da reincidência, né? As mulheres, às vezes, conseguem superar, já está tudo ok, está meses, está ano, e volta. E aí, para não falar do endereço onde estava, em algum momento, eu passei por isso, então está o tempo todo mudando para preservar a mulher, a segurança Sim. da mulher, mudando a localização geográfica ali da casa. Então, a mulher, depende, às vezes ela vai por livre, espontânea vontade, realmente fazer uma denúncia, às vezes em flagrante, alguém que teve que denunciar. Tem mulher que vai para lá, olha, eu não quero registrar o boletim de ocorrência, mas eu quero a medida protetiva. Pode fazer isso, só quero a medida Importante essa protetiva. informação. Muito É. importante. É muito importante, Tainá, essa informação, né? Porque as mulheres, às vezes, elas não sabem como começar, como ir atrás disso, né? Por exemplo, eu acho que agora com essa informação, que é a nossa intenção nesse momento, né? A gente pode, de fato, levar a informação de como começar, de onde iniciar, né? Do que fazer para se livrar, né? Dessa violência. Então, lá na CMB, na Casa da Mulher Brasileira, o primeiro contato da mulher, depois de passar pela recepção, dar os documentos pessoais, da identificação dela, ela vai ser atendida pelo psicossocial, que é uma psicóloga ou uma assistente social, para fazer esse acolhimento, para entender o que está acontecendo, porque, gente, é violência doméstica. Se é violência doméstica, se é Lei Maria da Penha, é vínculo afetivo. É difícil você ir para uma delegacia em qualquer situação. Uma pessoa foi furtada, foi assaltada. Ninguém gosta de ir para a delegacia, mas às vezes vai registrar um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia para uma pessoa que você não sabe nem o nome. Agora, quando você vai para a Delegacia da Mulher, violência doméstica, você vai denunciar o ex-companheiro, que eu nem O gosto de falar atual. companheiro, né, que é o convivente, porque companheiro não tem nada. Mas é o namorado, o ex-namorado, o marido, o ex-marido, ou então, violência doméstica nem sempre. 90% das vezes é o marido, namorado, ex-marido, ex-namorado. Mas também pode ser pai, tio, tia, Uhum. irmã, mãe. Existem outras mulheres também que podem ser autoras da violência. Por exemplo, eu já atendi mulheres que a mãe que era a agressora.
e também é violência doméstica, violência familiar. Casal homoafetivo, pode ser uma mulher agredindo outra mulher, também a gente já recebeu vários casos também. Mas a maioria, gente, a maioria são homens, tá? E no Nem final todo de homem, relacionamento. mas sempre um homem. E no final do relacionamento, quando a mulher às vezes não quer mais, que acontece, infelizmente, o feminicídio. A agressão não, porque a agressão é uma coisa que é constante quando a pessoa está dentro do relacionamento abusivo. Então, ela é acompanhada pela equipe psicossocial para dar força, para encorajar, para acalmar, para situar aquela mulher. E aí ela pode ser encaminhada. Eu quero registrar um boletim de ocorrência, vou para a delegacia. Aí pode ir lá, você quer medida protetiva? Quero. Então, a medida protetiva é muito importante, porque a medida protetiva salva vidas. Aqui no Maranhão, nós temos o Departamento de Feminicídio, que é dirigido pela delegada Wanda. Então, esse Departamento de Feminicídio vai estudar, né, o caso da mulher, o feminicídio que aconteceu. E nesses estudos, a gente identificou o quê? Que as mulheres que são vítimas de feminicídio, elas não tinham medida protetiva. Ou então, elas pediram e fizeram desistência. Isso comprova que a medida protetiva está sendo efetiva, está funcionando. E, gente, são mais de 200 por mês. Então, muitas mulheres são salvas. Mas o que me preocupa é que dá a subnotificação. E Porque muita muitas mulheres, subnotificação. até por uma questão de classe social, por exemplo, quem é de uma classe social um pouco mais elevada, tem Tem vergonha vergonha. de assumir isso. Mas falando dessas dicas, assim, que eu entendi, essa questão de pedir, entrar com a medida protetiva sem que seja necessário o boletim de ocorrência. Sim, hoje Eu pode vejo até que- online. Sim, muito bom isso. É muito bom. Porque o medo, muitas vezes, da mulher é essa exposição, não é? E o medo também de ser mais agredida ainda, de acontecer mais alguma coisa, porque ela prefere que seja feita num processo, não é? Para que chegue ao ponto de que realmente aconteça alguma medida eficaz. Existem outras dicas assim que você pode dar para que as pessoas que estejam nos assistindo sejam encorajadas a fazer, porque tem muita gente que tem medo e se submete a esse cenário, a esse tipo de vivência, por medo mesmo até de perder a própria vida. Sim. E acha que pode aguentar essa Uhum. agressão por muito Sim. tempo. Antigamente, gente, a Lei Maria da Penha, ela tem 19 anos. Ela é bem novinha. Ano passado que ela ano retrasado, ela completou 18 anos, ou seja, a maior idade. E no começo, ela foi otimizada, essa lei. No começo, de fato, né, que melhorou, mas a medida protetiva, o cara rasgava a medida protetiva na frente da mulher, porque não tinha uma penalidade, era apenas uma notificação com cesta básica, com serviço comunitário, já era pago. Hoje, não. Tanto que no Brasil, uma coisa que realmente está prendendo o homem é pensão e Lei Maria da Penha, porque descumprimento de medida protetiva é prisão. Se a pessoa recebeu a medida protetiva, lá o cara recebeu a medida protetiva e cumprir, ótimo, não vai acontecer nada com ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar estudando, desde que ele obedeça. Porque a medida protetiva é só para proteger, ela não tem um caráter criminatório, não, é para proteger a mulher. Separação de corpos, zero contato. Evitar o crime. Evitar o crime, evitar uma tragédia. E eu costumo falar, medidas protetivas salvam mulheres e salvam homens. Por que salvam homens? Porque está impedindo daquele homem cometer uma tragédia. Contra a vida dele e o pior de tudo, contra a vida do outro, contra a mãe dos filhos dele. Às vezes contra entendeu? os próprios contra filhos. os próprios filhos, a violência vicária, que infelizmente hoje Ela acontece protege a muito, todos né? mesmo, né? A medida protege a Então, todos. protege todo mundo. E a medida protetiva, lógico, vai estar limitando o ir e o vir de uma pessoa, desde que a gente tem que entender que a medida é da mulher. Então, se a mulher, os dois trabalham no mesmo local, é o homem que vai ter que sair. A mulher chegou a estar aqui no show, ele que vai ter que se afastar, porque não é a vítima que vai ter que se afastar. Porém, se estiverem com separação de corpos, os dois vão viver e pronto, vão viver bem pronto. E a maioria das mulheres não querem nem abrir inquérito, não querem nem registrar boletim de ocorrência, só querem elas só paz. querem É sua justamente paz. isso, né? Paz. Só a medida protetiva. E aí tem a medida protetiva, lá tem o Ministério Público que fiscaliza as medidas, e a Lei Maria da Penha ela também é psicoeducativa, porque não basta de proteger a vítima e o vírus continuar solto. Então, olha o que acontece. Lá na lei também está previsto, né, está escrito que nós devemos também criar programas para esse homem. Então, existe um grupo reflexivo. O homem que foi autor da violência, ele vai participar de um grupo reflexivo. Inclusive, eu vou participar agora. Eu só atendo mulheres, eu só atuo com mulheres, sou especialista clínicas em atendimento a mulheres. Só que
esse ano eu vou, pela primeira vez, participar de um grupo reflexivo com homens autores de violência, mas para tratar a questão da violência, do machismo, deles pensarem e repensarem sobre essa atitude. Como tem sido a participação desses homens? Eles não são obrigados a ir, né? São obrigados? Pela Lei Maria da Penha, sim. Ah. Não, é Assim, quando, sim. quando, por exemplo, esse grupo reflexivo são para autores de violência, homens que foram sentenciados já. Existem 2 tipos de grupo, aquele que só recebeu a medida protetiva e aqueles que já foram condenados. Então, tem situações de homens que foram condenados que eles chegaram e falaram assim, eu vou perdoar ela. Tentativa de feminicídio. Tentativa de feminicídio. A mulher foi esfaqueada e ele ainda está se achando injustiçado porque ele foi preso, porque ela denunciou ele. Só que, pasmem, o grupo, existem estudos que mostram que a reincidência tem sido mínima, ou seja, eles têm aprendido com esse grupo reflexivo, eles têm mudado a mentalidade. E o grupo reflexivo não é para trazer reconciliação, não. O grupo reflexivo é para fazer com que ele pense sobre aquele comportamento, até porque aquele homem vai se relacionar com outra mulher. Sim. Então, Recai na outras questão da vítimas, educação, exatamente. Né, Sâmia, que estava falando ainda há pouco. Exatamente Exatamente. isso. E eu, Um de fato, processo acredito educativo. nisso. E eu, de fato, Isso. acredito nisso, sabe? Nessa história da educação e da conscientização, sabe? É porque, assim, é o caminho. O único Não é antídoto. a força, é a inteligência, Sim. né? E muitos deles, eles foram, por exemplo, é aquela coisa, né? Viram o pai agredindo a mãe o tempo todo e acabam só E normaliza. reproduzindo, Reprodução. normaliza. Tem homens que falam, gente, mas é a coisa mais comum, porque eu vi meu pai agredindo minha mãe, e ai de mim, se me metesse. Tem uns que até tentam se proteger, tipo assim, eu vou olhar isso daí como algo normal, porque ele tá sofrendo tanto quando ele era criança, tá? Então, poxa, minha mãe, que eu amo, tá sendo agredida. Eu tenho que normalizar isso para não sofrer tanto, para não ser tão doloroso para mim. Só que, gente, entender o passado não justifica o passado. A gente não passa pano, a gente não passa a mão da cabeça, a gente entende, a gente acolhe e mostra, isso daqui é errado, tá? O certo é assim, E aí, como você Dizer o ia se óbvio pra sentir? pessoa, às Exatamente. É com a educação, porque muitas das vezes realmente eles aprenderam que o errado era o certo. Então, o grupo reflexivo, ele é bom para a questão da educação. A educação, o conhecimento é libertador, mas também para a gente entender muitas coisas, tá? E não justificar, porque também é um meio de manipulação contra a mulher essa questão do meu passado. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Eu sofri muito, mas eu sou desse jeito É uma porque tu não armadilha, sabe. né? A minha mãe me agrediu, o meu pai era assim. E, de fato, às vezes é legítima a dor. Às vezes aconteceu realmente. Mas o que eu costumo falar para elas, não é porque o outro sofreu que você também tem que sofrer. Todo mundo aqui tem suas dores, todo mundo aqui tem sua história. Todo mundo aqui em algum momento já ficou doente, já teve que superar alguma coisa. Então, assim, dar suporte é totalmente diferente do que você se colocar naquele lugar de que eu vou ter que sofrer para pagar tudo, compensar todo o sofrimento do outro. Isso daí não. E isso com muita paciência, com muito acolhimento, com muita informação. Existem muitas formas de reagir à dor, né? Ao sofrimento. Você pode querer fazer Ensinar, justamente né, o outro oposto ou reproduzir. Exatamente. Gente, olha, o papo tá maravilhoso, né? Eu acho que a gente, de certa forma, a gente conseguiu muito o que a gente pensou, né? Além de ter essa conversa, de poder levar a informação, que eu acho que é o objetivo mesmo desse momento agora. Mas eu tenho que dizer que acabou nosso tempo. Acabou o nosso tempo, mas isso aqui vai Não, reverberar. Essa discussão, muito ela não por aí. vai... Infelizmente, a gente ainda tem muito que falar sobre isso, né? A gente precisa combater isso. E a gente vai abrir agora para aquela falinha final. Ju, dá o isso teu aí. recado. É lamentável a gente ver que a gente ainda é tão pequeno assim, a nossa voz ainda é tão pequena nisso, né? Porque a nossa vontade mesmo é que a gente se expanda, e eu vejo isso aqui como um pequeno começo. E a gente não pode desprezar os pequenos começos. Acreditar nisso aqui, acreditar no que a gente está fazendo, e que muitas mulheres vão aprender com isso, se encontrar e se encorajar a se amar mais, a se encontrar no mundo e a entender que ela pode ser livre, ela pode viver fora desse cenário e ser uma mulher
poderosa naquilo que ela acredita e naquilo que ela escolhe viver. Pronto, eu quero passar aqui um recado, além de tudo que a gente falou, que é de extrema importância, né? Para que nós, mulheres, para que a gente continue segurando as mãos das outras. E quero também pedir para os homens que estão aqui assistindo que tenham consciência, que ajudem as mulheres a combater essa violência. E é isso, nosso recado é esse. A gente teve realmente que trazer esse assunto aqui à tona por conta da importância, né, da gente acabar com essa violência. E vamos continuar. Quero agradecer aqui a presença da Letícia Cardoso, nossa amiga, nossa chegada, nossa parceira aí de vida. E a Tainá, que foi muito esclarecedor, viu, Tainá? Muito obrigada também pela tua colaboração, pela tua fala, muito importante. Foi muito cheio de informações que são necessárias para nós, mulheres. Queria agradecer também esse convite mais uma vez e dizer assim que a gente precisa fortalecer esses espaços de voz ativa, de escuta, né, e de referência. Então, assim, vocês agora, a partir de agora, vocês também são referência. E eu quero deixar um recado de que a gente precisa ler mais mulheres, né? Sim. Pensar nas mulheres brasileiras também como intelectuais, cientistas, né, pesquisadoras, artistas, comunicadoras. Então, a gente tem que ler Lélia Gonzalez, tem que ler Conceição Evaristo, tem que lembrar de Maria Firmina dos Reis como uma referência artística, cultural maranhense. Então, assim, temos que ter a mulher também como semióforo, né? Como uma luz, não só como uma mulher bonita, uma mulher cuidadosa, a mulher do lar, né? Eu acho que é preciso ter também essa representatividade e essa representação, que são coisas diferentes. E a mulher na política. Isso é importantíssimo também, porque só a mulher na política vai saber, né, o que fazer para construir leis, construir ações sociais, porque a mulher também tem um lugar, muitas vezes, às vezes não, às vezes sim, da mãe, ela que sabe a necessidade mais do que muitos homens, né, dos filhos. Então, assim, eu acho que é importante a gente também refletir sobre isso. Essa violência tem muito a ver também com a ausência das mulheres no cenário político brasileiro. Eu quero agradecer a vocês, foi muito bom estar aqui, né? Isso, para mim, vocês são sororidade na prática. A gente fala muito sobre sororidade, mas a sororidade, ela existe. E quando ela é praticada, como é bom ver você falando que com a sua rede de apoio, com suas amigas, você conseguiu também superar um relacionamento abusivo. Então, gente, as amigas, as mulheres, elas salvam outras mulheres. Então, meu recado é, nós somos sim unidas. Esse negócio de que a mulher não é amiga de outra mulher, isso é uma inverdade, porque quando uma mulher adoece, quem é que está lá do lado cuidando dela? Sempre É sempre outra mulher. Quando a mulher está no puerpério, quem deixa lá muito raro é o avô, mas é a avó que vai vir. Então, lógico, existe todas aquelas dificuldades, mas a gente pode combater com práticas como essa. Sororidade é possível, sororidade existe, vocês são exemplo disso. Então, eu me sinto honrada de participar desse momento com vocês, esse podcast, e que vocês continuem, a voz de vocês continue assim ecoando informações para mesmo empoderar mais mulheres, porque esse empoderamento é conhecimento em ação, é conhecimento em movimento. E nós, mulheres, precisamos disso, como você falou, mais mulheres na política, mais mulheres em espaço de poder, sem ter que justificar, olha, tá aqui meu diploma. Não, você merece estar ali, tá? Existem estudos que as mulheres estudam mais do que os homens hoje em dia, a faculdade está cheia de mulher, porque a mulher tem que comprovar que ela é capaz de ocupar aquele espaço, porque senão ela vai deitou com o chefe. Vai ser questionada. Então a gente tem que acabar com isso. E nós não somos inimigas dos homens, viu? Nós queremos homens também lutando com a gente. Inclusive, nós... gosto. E aí, pois é. Somos a favor de relacionamentos saudáveis, somos a favor de homens e mulheres vivendo em paz, em harmonia, mulheres em liberdade. E obrigada, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Caiu um cisco! Caiu um cisco! Eu também tô aqui, Delicado, né? faltando um lequezinho. Meninas, lindo, né, de saber aqui que nós somos, né, mulheres que devemos nos unir todos os dias, todos os momentos. E eu quero muito agradecer, né,
agora, nós aqui, Camila Ju, que a gente está nessa peleja, vamos fazer acontecer. Muito obrigada, Letícia. Você tem uma voz muito poderosa, né? Sempre que a gente troca as nossas ideias, a gente está sempre se fortalecendo, a gente está sempre, né? A gente se desentende? Sim, por que não? Mas a gente está ali, epa, volta para cá, vamos, né? Tô um pouco emocionada, assim, porque é um assunto bem delicado, né? Tainá, muito obrigada, tá? Pela presença. Acho que esse momento, assim, eu tô pensando muito mais onde a gente pode chegar do que agora, de verdade. Sim. Muito obrigada. É isso.